meu livro favorito da Bíblia é Eclesiastes. Eu sempre fui uma pessoa que amava livros de história, tipo Gênesis, Esther ou os Evangelhos, mas recentemente eu me vi muito alegre em ler livros como Jó, Provérbios e Eclesiastes. Isso porque tem algo muito precioso de ler sobre os devaneios de homens tão sábios que você talvez não tenha considerado antes. Sabe aquele famoso momento em que nossa chavinha vira e a gente começa a olhar para as coisas de uma forma diferente que a gente nunca tinha visto antes? Isso acaba sendo muito comum quando a gente lê um conselho. E isso acontece porque a cada fase nova das nossas vidas, o Senhor tem algo de novo para derramar sobre nós. Mais unção, mais bênçãos, novos caminhos, novos propósitos e ainda mais sabedoria. A sabedoria sempre foi algo que me encantou muito nos textos bíblicos. Inclusive, durante muitos anos, a minha oração diária foi para que eu me tornasse uma mulher mais sábia. Mas não é que a sabedoria também encontra seus desafios? Lá em Eclesiastes diz que nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Talvez ao ler esses capítulos, você, assim como eu, considere o rei Salomão tanto quanto deprimido. Mas será que a gente não faz o mesmo? Quantas vezes, ao já conhecermos as escrituras e sermos familiares com a palavra de Deus, a gente não coloca todas as pregações que a gente ouve na caixinha do já sei? Falhamos em encontrar a misericórdia e a graça que se renovam a todas as manhãs. Mas se isso fosse um processo natural para um cristão maduro, então por que existem tantos de nós exaustos na fé? Salomão ficou conhecido por perseguir a sabedoria e o conhecimento, assim como é natural para nós cristãos depois do primeiro ano de conversão, ou deveria ser. Ir mais fundo, perseguir os ensinamentos, se interessar pela história e ir atrás de significados, ter novas interpretações, buscar teorias. Mas a gente não deve se esquecer que os ensinamentos não param por aí. Ao ler os textos aqui em Eclesiastes, Salomão nos revela que nesse processo ele começou a questionar até mesmo o que era bom. Teve oportunidades que nenhum outro homem tinha. Se entregou aos prazeres da carne, do vinho, do sexo, desvendou todos os mistérios, ou ao menos tentou. E o meu ponto aqui não é pra você não questionar a sua fé, porque questionar a sua fé te faz ter mais sede por conhecimento. É um processo natural. Mas no final, o rei Salomão nos deixa muito claro que ele se voltou à única verdade que a gente tem como certeza em nossas vidas: os nossos corações rendidos ao Senhor. Depois de alguns anos de certezas, ficou muito mais fácil pra gente opinar na fé dos outros, discutir sobre diferenças de doutrinas, crenças, linhas teológicas, mas a sabedoria e o temor nos ensinam a ouvir antes de falar e nos rendermos ao único que possui conhecimento sobre a vida eterna. No capítulo 5 diz assim: não permitas que tua boca te faça pecar, nem digas ao mensageiro que foi um engano. Por que provocar a ira de Deus e destruir o trabalho das suas mãos? Porque quando os sonhos se multiplicam, também se multiplicam palavras vazias. Por isso, teme a Deus. Se vires opressão dos pobres e a perversão violenta do direito e da justiça em alguma província, não te surpreendas com isso. Pois quem está em posição elevada tem um superior sobre ele, e sobre ambos há outros em posição mais elevada. Quando a gente coloca os pesos das nossas dúvidas e incertezas sobre o Senhor, a gente nunca vai ser frustrado. E a gente vai aprender a encontrar a alegria, mesmo em meio aos nossos processos, mesmo em meio ao caos. Mas se a gente continuar a colocar nossas esperanças em um único homem, buscar justiça e imposição, a gente vai continuar a ver que o único perfeito que tanto buscamos só pode ser encontrado em Jesus. E todos nós responderemos a mesma justiça quando o seu dia chegar. Se toda a Bíblia aponta para a perfeição de um, por que nossas atitudes, inquisições, aflições não têm buscado se convencer um povo de que sua doutrina não está certa, passar longe de uma correção em amor e verdade? Então que eu e você possamos devotar as nossas vidas ao único que é justo e correto. Que nossas batalhas sejam ganhas em oração e não na tentativa falha de apontar para o cisco do olho dos nossos irmãos enquanto existe uma trava inteira nos nossos olhos. Que a gente siga sendo a lâmpada que revela ao Senhor e que não mais nos tornemos pedra de tropeço no caminho daqueles que estão tão famintos quanto nós pela verdade.